Em outubro de 2011, a pacata cidade de Zanesville, em Ohio, mergulhou em um dos episódios mais bizarros e perigosos de sua história. Durante uma noite, dezenas de animais selvagens, incluindo tigres, lobos, leões e ursos, andaram soltos pelas ruas, obrigando os moradores a se trancarem em casa. O responsável, Terry Thompson, que foi também a única vítima fatal daquela noite, morto e parcialmente devorado por um dos próprios animais que criava. No vídeo de hoje, você confere como o ataque de Zanesville aconteceu e como a polícia se viu obrigada a ter de lidar com tantos animais selvagens ao mesmo tempo. E tudo isso graças a Terry Thompson, que, embora tenha sido a única vítima, foi também o responsável por colocar uma cidade inteira em risco. Antes de entendermos o que aconteceu nessa noite e como os oficiais se viram obrigados a eliminarem todos os animais, temos de conhecer aquele responsável por ter tantos animais exóticos em casa. Terry Thompson sempre foi uma figura polêmica na cidade. Ele serviu na Guerra do Vietnã e todos os seus amigos concordam que seu período na guerra mexeu profundamente com ele. Também não é para menos, né? Era comum, por exemplo, que ele entrasse em conflitos com a polícia, chegando até mesmo a ser preso diversas vezes. Após retornar da guerra, Thompson virou um empresário local, sempre ao lado de sua esposa Mariah. Juntos, eles abriram 2 concessionárias Harley-Davidson, além de também acumularem uma dívida de quase $56 mil para a Receita Federal. Thompson e Marian nunca tiveram filhos, na verdade. Eles podiam ser considerados como pais de pets, com a diferença de que os pets que eles tinham eram bem diferentes do que você possa estar imaginando. Em 77, Thompson foi até um leilão e voltou para casa com um presente de aniversário bem diferente para sua esposa, um filhote de tigre chamado Simba. Esse foi o primeiro animal exótico que o casal teve, mas estaria bem longe de ser o último, tá? Com o tempo, ele começou a frequentar cada vez mais esses leilões e voltar para casa com filhotes de tigre, lobo, urso e até mesmo leão. Todos os animais passaram a viver na fazenda do casal, que os mantinha em jaulas e cuidava deles como se fossem seus filhos. Thompson sempre falava sobre seus grandes planos. Ele queria criar um enorme ambiente para seus animais viverem, com espaço livre e uma grande lagoa. No entanto, a realidade era bem diferente. A maioria de seus animais era mantidos em jaulas, começando da entrada da garagem até o fundo de sua casa. Ao todo, eram 56 animais, sendo que a maioria deles eram carnívoros. Para alimentá-los, ele costumava receber doações de animais mortos de seus vizinhos, comprava sobras nos açougues e até mesmo coletava ilegalmente animais atropelados na região. Sobre essa fixação que Thompson tinha de adotar animais exóticos, Mike Marshall, um de seus amigos mais próximos, disse: "Quando ele estava no Vietnã, ele me contou que fez amizade com um macaquinho. Ele morava em uma barraca de capa dura, com estrutura de madeira e piso de madeira e, aparentemente, um macaco fez amizade com ele. E isso plantou a semente de cuidar de animais selvagens para o resto da vida dele. Ele cuidou daquele macaco a maior parte do tempo em que esteve lá, e isso o manteve são. Eu não sei o que aconteceu quando ele foi embora." Mas apesar do carinho com que ele tinha com seus animais, nem tudo eram flores. Em 2005, Thompson foi acusado de crueldade animal relacionada a alguns animais que ele criava na antiga propriedade de seus pais do outro lado da cidade. Na ocasião, 3 vacas e um búfalo teriam morrido de fome, fazendo com que ele fosse condenado a 6 meses de prisão domiciliar. Nessa época, também houve inúmeras denúncias de animais soltos. Seus vizinhos sabiam de seus animais. E a própria polícia já tinha sido chamada várias vezes, principalmente por causa de cavalos soltos. Vez ou outra era comum um chamado de algum animal exótico solto, mas nada de grave jamais ocorreu. Em 2010, Thompson acabou indo parar na Penitenciária Federal, mas não por causa de seus animais, e sim por uma denúncia anônima quanto às armas ilegais que ele mantinha em casa. Quando a polícia entrou em sua casa, eles apreenderam 133 armas de fogo, 36 cartuchos de munição. Mas, por incrível que pareça, ele foi condenado pela posse de apenas uma arma única, que estava sem número de série, e pela posse de uma única metralhadora. Quanto à arma sem número de série, ele alegou ser antiga demais para possuir uma.
Já a metralhadora, conforme Thompson disse, era uma que seu pai trouxe diretamente da Alemanha quando serviu lá na Segunda Guerra Mundial. Na época em que foi preso, seu relacionamento com Marian não estava indo bem. Quando ele retornou para casa em outubro de 2011, ele a acusou de o ter denunciado para a polícia. Mas não apenas isso, ele também a acusou de traição. Tudo isso um dia antes de sua morte. Na ocasião, ele prometeu que se vingaria dela à sua maneira. No dia 18 de outubro de 2011, Thompson colocou em prática seu plano. Ele abriu a jaula de quase todos seus animais antes de, com uma de suas armas na mão, atentar contra a própria vida. Apesar desses serem os fatos apresentados pela polícia, ainda há quem acredite nas mais variadas teorias da conspiração. E a principal delas se dá pelo fato de que Thompson abriu a jaula de vários animais, sendo vários deles carnívoros selvagens, e nenhum o atacou. Por causa disso, há quem acredite que sua morte, na verdade, foi arquitetada por terceiros, com as acusações indo desde o governo dos Estados Unidos até mesmo a ativistas dos direitos dos animais. Independentemente do que realmente possa ter acontecido, uma coisa é certa: ele morreu. Dezenas de animais selvagens estavam à solta e a população de Zanesville estava em perigo. 18 tigres, 17 leões, 8 ursos, 3 pumas, 2 lobos, 1 babuíno e 1 macaco. Esses foram os animais que Terry Thompson liberou e que saíram pelas ruas da cidade. O primeiro a avistar os animais foi o professor aposentado Sam Kopchat, vizinho de Thompson. Ele conta que saiu à noite para olhar seus cavalos, que estavam mais agitados do que o comum. E do outro lado da cerca ele percebeu que os cavalos de Thompson também estavam bastante agitados e, ao olhar bem, notou um grande urso preto entre eles. De início ele não ficou assustado, afinal de contas ele sabia o que fazer. Ele só precisava voltar para casa, trancar as portas e alertar as autoridades. Contudo, enquanto voltava para casa, ele logo se deparou com um leão africano macho adulto sentado no chão. Sam Kopchat era um professor aposentado. Ele havia morado sua vida inteira naquela cidade e nunca antes tinha visto um leão. Tudo que ele sabia era que, se fugisse, eles o perseguiriam. Agindo o mais calmo que podia, ele caminhou em direção à casa e, ao olhar para trás, percebeu que o leão ainda estava lá deitado no chão, o observando. Chegando em casa, ele trancou tudo e a primeira coisa que fez foi ligar para Thompson. Ele estava preocupado que algo pudesse ter acontecido com ele e os animais teriam escapado por causa disso. Quando ele não obteve resposta no telefone, ele resolveu que era hora de ligar para o 911 e relatar o que havia acabado de ver. Sam conta que, ao olhar pela janela, começou a ver cada vez mais animais surgindo como um verdadeiro zoológico. Em suas próprias palavras, ele disse: "E então eu vi um tigre. Estou lhe dizendo, o leão já é ruim o suficiente, e a leoa já é o ruim o suficiente, e o lobo também, e o urso, mas não fique perto do tigre. Os tigres são, na verdade, maiores que os leões quando adultos." Os tigres começaram a rosnar antes de começarem a atacar os cavalos. O primeiro a atender ao chamado foi o delegado Jonathan Mary, que cumpria uma intimação judicial, quando recebeu a ligação sobre um leão e um urso à solta. Quando ele chegou até a fazenda de Thompson, o que encontrou foi muito mais do que apenas 2 animais. O primeiro animal que ele perseguiu foi um lobo, o qual, com seu rifle em mãos, ele abateu na mesma hora. E nesse momento a ordem já havia sido dada no rádio policial. Todos os animais selvagens deveriam ser abatidos. Os oficiais consideravam que atingir os animais com sedativos à noite seria extremamente arriscado. Os sedativos demoravam a fazer efeito, e muitas vezes falhando e apenas os enfurecendo, o que poderia resultar em vítimas. Para evitar isso, e por mais cruel que fosse, eles sabiam que deveriam eliminá-los. Depois que o lobo caiu, Jonathan Mary correu para ajudar seus colegas que haviam encurralado um leão. Ele era o único entre eles com um rifle, e sabia que, dependendo do animal que encontrassem pela frente, apenas as armas padrões não seriam suficientes. Quando ele chegou até o local, ele avistou um dos policiais sendo perseguido por um urso. No calor do momento, sem conseguir alcançar seu rifle, ele teve de usar sua Glock para encarar o animal. Ela não é
a melhor arma para se usar contra um urso negro de 160 quilos. Mas naquela hora, ela deu conta do recado. Após ter seu rifle em mãos, o próximo alvo foi uma leoa africana, depois um puma e um leão africano. O cenário era caótico. E quanto mais se aproximavam da residência de Thompson, tentando entender o que teria acontecido, mais animais selvagens encontravam. Naquela mesma noite, Jonathan Merry ainda atirou contra um outro lobo, 2 leões, um tigre e um urso cinzento. Definitivamente era uma noite que nenhum dos oficiais esqueceria tão cedo. Quem também se viu obrigado a agir foi o xerife Matt Lutz, o qual se preparava para uma noite tranquila quando recebeu pelo rádio uma das ligações mais bizarras de sua carreira. Por já ter atendido chamadas antes na casa de Terry Thompson, inicialmente ele acreditou que se tratava de apenas mais uma fuga normal, mas à medida que se aproximava da residência foi percebendo a dimensão da situação. Foi o xerife, inclusive, quem passou a ordem de que os animais deveriam ser abatidos. Ao chegar até a fazenda de Thompson, os oficiais se espalharam para procurar por ele. E nesse momento ninguém sabia que era ele o responsável pela situação. Eles acreditavam que o próprio Thompson também precisava de ajuda. Foi só ao chegar até a residência que os policiais encontraram as jaulas abertas e um grande tigre branco em cima de um corpo. A maioria dos tigres ainda estavam lá, ao redor do corpo de Thompson. Para a sorte dos oficiais, eles não entraram ali armados apenas de Glocks. O delegado Tony Angelo, um atirador de elite da equipe SWAT, tinha conseguido um rifle de ferrolho, enquanto o delegado Ryan Pesley tinha uma submetralhadora HK MP5. No momento em que entraram no celeiro e se depararam com as jaulas abertas, 2 tigres saíram em direção a eles. Sem reação, os oficiais se viram obrigados a disparar contra os animais, salvando suas próprias vidas. Após eliminarem o tigre branco, eles constataram que o corpo no qual ele estava em cima era realmente o corpo de Thompson. Não havia dúvidas de que Thompson havia atentado contra a própria vida. A espingarda ainda estava em suas mãos. No entanto, havia alguns elementos estranhos ao redor dele. Vários pedaços de frango cru estavam espalhados perto do corpo de Thompson, quase como se ele quisesse que, após atentar contra si, os seus animais se alimentassem dele. A matança continuou por toda a noite, com policiais atirando contra quaisquer animais selvagens que vissem pela frente. Milagrosamente, além dos animais e do próprio Thompson, não houve baixas. Dada a situação com cerca de 50 animais à solta, sendo a maioria deles carnívoros de grande porte e agressivos, as coisas poderiam ser piores do que foram. Coincidentemente, na mesma noite do massacre, a cerca de 60 quilômetros de distância, o Zoológico de Columbus realizava um evento para a Fundação Internacional de Rinocerontes. Os diretores do zoológico sabiam dos animais que Thompson mantinha em sua propriedade e, ao ouvirem sobre o que estava acontecendo, tentaram correr para ajudar. O zoológico reuniu sua equipe de captura e resgate, armado com armas de dardo, tranquilizantes e armas comuns, partindo diretamente para a cidade de Zanesville. No entanto, quando a equipe chegou ao local, infelizmente todos os animais já haviam sido eliminados pelos policiais. Jack Hanna, ex-diretor do Zoológico de Columbus, foi um dos que conversou com o xerife e deu extensas entrevistas para a imprensa após o ocorrido. Ele apoiou completamente a decisão do xerife, dizendo que eles, infelizmente, não tinham outra opção além de sacrificarem os animais. Foram as declarações dele que fizeram com que os oficiais do caso não fossem julgados por suas ações. Ao todo, 49 animais foram mortos e, entre eles, um macaco foi dado como desaparecido. Nenhum vestígio dele jamais foi encontrado. E os oficiais supuseram que ele havia sido devorado por um dos felinos. Apenas 6 animais sobreviveram. 3 leopardos, 2 macacos e um pequeno urso cinzento. Todos eles ainda presos em suas jaulas. Marian, a esposa de Thompson, não estava em casa na noite em que tudo aconteceu, retornando à residência apenas na manhã seguinte. Ao chegar e saber que os 6 animais sobreviventes seriam levados para o zoológico, ela protestou contra isso. Ela alegava que via os animais como seus filhos
e não queria que os únicos sobreviventes fossem retirados dela. Independentemente de sua vontade, os animais foram retirados da casa e levados para o cuidado do zoológico. Já com relação aos animais mortos, todos eles foram enterrados ali mesmo, na fazenda de Thompson. Para Mike Marshall, amigo do casal, Thompson estava tão chateado por ter sido traído por Marian que a maneira que encontrou para se vingar dela foi tirar aquilo que ela mais amava no mundo, os seus animais. Por mais bizarro que toda essa história seja, e como esse massacre entrou de vez para a pequena cidade de Zanesville, uma coisa parece não fazer sentido. Como é que um cidadão comum poderia ter reunido uma coleção de tantos animais exóticos e perigosos? Afinal de contas, Terry Thompson tinha dezenas de animais selvagens em sua casa. Não deveriam existir leis que proibissem isso? Por incrível que pareça, a resposta é uma só: não, não havia leis contra isso. Antigamente, no estado de Ohio, as regulamentações sobre a posse de animais exóticos sempre foram muito brandas. Você poderia morar literalmente ao lado de um vizinho que tinha um leão ou um tigre dentro de casa e jamais ficar sabendo disso. Para criar, exibir ou transportar animais através das fronteiras, seria preciso uma licença exigindo que suas instalações fossem inspecionadas de tempos em tempos, para verificar se atendiam aos padrões mínimos. Fora isso, não haviam quaisquer outras verificações. Mas mesmo quanto a isso, as leis nunca foram realmente respeitadas. A verdade é que não há dados sobre a quantidade de tigres, leões e outros animais selvagens que vivem no estado de Ohio. Ninguém sabe quantos são. Manter esses animais não era algo barato, mas comprá-los, sim. Em 2012, um filhote de leão poderia ser comprado por cerca de $300, um valor bem mais baixo do que muitos cães de raça. Somente anos depois do incidente, o governador John Kasich assinou um projeto restringindo a propriedade de animais perigosos no estado, proibindo que seus habitantes possuíssem, vendessem ou comercializassem animais perigosos. Mesmo assim, não é como se todos os donos que já tinham esses animais tivessem se desfeito deles. Na verdade, eles aprenderam apenas a não chamar a atenção. Quando as restrições no estado começaram a apertar, Jack Hanna voltou novamente à mídia, fazendo coro por legislações mais pesadas. E devido a isso, ele foi visto como inimigo número 1 pelos donos de animais exóticos que o viam como um hipócrita e chegaram até mesmo a ameaçá-lo. Isso tudo porque no passado ele próprio possuía animais exóticos, mas não apenas isso. Ele cometeu um erro gravíssimo, o qual diz se arrepender até hoje. Nos anos 70, a fazenda de animais Jack Hanna era bastante famosa, com seus vários animais exóticos expostos à visitação. No entanto, o local foi fechado logo após uma tragédia. Um garotinho perdeu o braço depois de ser atacado por um leão africano. E sobre isso, Jack Hanna diz que meus animais foram criados em um cenário magnífico, com riachos atravessando o lugar. E tudo era lindo. Mas aconteceu um acidente, e eu tive que ir buscar o braço. Foi algo além de qualquer coisa que você possa querer vivenciar. Jack Hanna diz entender o ódio que os donos de animais exóticos sentem dele, mas ao mesmo tempo também afirma ter aprendido sua lição da pior maneira possível. No dia 1º de janeiro de 2014, através da Lei de Animais Selvagens Perigosos, a posse de animais exóticos foi proibida no estado de Ohio. A lei proíbe a posse, aquisição, venda, troca ou transferência dos animais considerados selvagens. Para os donos antigos que já tinham esses animais antes da lei, eles puderam mantê-los, desde que os registrassem e obtivessem as devidas licenças apropriadas. O massacre de Zanesville entrou para a história não apenas se tornando como um dos maiores casos de morte de animais que se há notícia, mas também sendo responsável direto por alterar toda a legislação de um estado. Infelizmente, os animais foram vítimas de uma situação na qual não tinham culpa, sendo eliminados pelo capricho daquele que os alimentava. É impossível sabermos se, no final, Terry Thompson realmente achou que estaria libertando seus animais ou qual seria sua verdadeira intenção. O que sabemos é que, pelo menos, a nova legislação estabelecida tem como objetivo evitar justamente esse tipo de situação. Até o momento,
tem surtido efeito. E até a próxima. Não deixe de comentar aí qual a sua opinião sobre toda essa história. Qual desses bichos aí você teria coragem de ter em casa? Queria ter uma girafa.